E aí, pessoal, nesse vídeo vou ensinar para vocês como somar, subtrair, multiplicar e dividir no Google Planilhas. Eu fiz um vídeo há alguns anos atrás e hoje eu vou fazer com a nova versão do Google Planilhas. É praticamente o mesmo funcionamento, mas eu vou fazer um vídeo atualizado hoje para vocês. Eu tenho aqui no meu Google Planilhas uma tabela aqui que tem o sinal e a operação. O que é isso? Cada uma das operações, a operação de soma tem como eu fazer soma utilizando o sinal de mais, a de subtração eu vou subtrair utilizando o sinal de menos, a de multiplicação, para me multiplicar eu utilizarei esse sinal aqui que é o asterístico, e para me dividir eu utilizo uma barra. Como que eu faço isso? Vou pegar aqui uma célula aqui, sempre que eu for fazer qualquer tipo de operação ou fórmula, eu preciso começar com sinal de igual. Eu venho aqui, ó, digito igual, por exemplo, igual a 10 mais 10. Olha como que eu fiz. Eu botei aqui o primeiro valor que eu quero fazer uma soma, o meu primeiro operador, botei o meu sinal para me fazer a soma, né, que é o sinal de somar aqui, e coloquei o meu segundo operador. Na hora que eu apertar a tecla Enter, por exemplo, ele fez a soma para mim, né? Uma outra maneira de fazer isso, eu poderia vir aqui na célula de baixo, digitar igual, aí eu selecionar a célula em cima e vir aqui somar. Eu vou somar, por exemplo, mais um com ela. Uma outra maneira também, eu posso vir aqui, ó, selecionar essa de cima, botar mais e selecionar de baixo. Na hora que eu apertar o Enter, eu fiz uma soma de duas células, né? E existem diversas outras maneiras. Aqui, essa soma que eu fiz, ela serve para as outras operações também. Eu vou vir aqui, eu selecionar a célula mais ao lado, poderia vir aqui e botar igual a 2 menos 1. Olha, fiz a subtração. Se isso daqui fosse agora, por exemplo, eu vou vir aqui, eu vou colocar igual a 5 vezes 3. Olha, eu fiz aqui uma multiplicação. Se eu quisesse aqui agora fazer, por exemplo, uma multiplicação, eu vou vir aqui agora selecionar valores que já estão na minha planilha. Ó, selecionei um valor, vim aqui, coloquei o meu sinal de asterisco, que é para uma multiplicação, né? E vou selecionar com esse valor aqui de baixo, ó. Já fiz aqui a multiplicação, né? Se eu quisesse agora pegar esse valor que está nessa célula que eu multipliquei, vamos fazer uma divisão com ele. Vou botar aqui, ó. Vou vir aqui em outra célula qualquer, vou colocar igual a esse valor dividido por 2, por exemplo. Funcionou. Eu poderia fazer agora de uma outra maneira. Eu vou vir aqui ó, embaixo, agora vou colocar uma outra célula ao lado. Vou igual a esse valor dividido, por exemplo, por esse valor aqui. Na hora que eu apertar o Enter, ele mostrou que dá 2, né? Então, se vocês forem ver, tem diversas possibilidades. E eu posso fazer, por exemplo, eu vou vir aqui, eu vou fazer uma soma, eu quero fazer uma soma desses três valores, pode ser feito? Posso vir aqui, ó, vou colocar na célula de baixo mesmo. Vou vir aqui, eu poderia colocar do lado, mas no caso eu vou colocar na de baixo. Eu boto aqui, ó, igual a esse primeiro, mais esse segundo, mais esse terceiro. Na hora que eu apertar o Enter, fiz uma soma dos três, né? Só que essa forma de fazer soma não é tão eficiente. Tem como utilizar umas fórmulas prontas. Que no caso aqui é uma lista de 3 valores. Mas se fosse uma lista com muitos valores, imagina eu ter que ir lá, botar igual, selecionar o primeiro valor, botar igual, selecionar o segundo valor e assim por diante, ia demorar muito tempo, né? Aí existem fórmulas para se fazer isso. No caso aqui, eu vou passar para a minha segunda página, para as duas tipos de operação. A operação de adição, que é a soma, né? E a operação de multiplicação, existe fórmulas prontas. A operação de subtração e a operação de divisão não existe. Eu preciso utilizar esses operandos aqui, né? Mas, por exemplo, para fazer uma adição, eu vou utilizar a fórmula de soma, e para multiplicação, eu utilizo essa fórmula chamada multi, né? Por exemplo, eu vou vir aqui, eu gerar uma lista de valores aqui. Deixa eu botar aqui, colocar aqui uns valores aleatórios, por exemplo. Eu posso vir aqui agora, vou fazer uma soma desses valores todos. É muito simples, eu venho aqui, ó, digito igual a soma, aí eu venho aqui, abro parênteses, aí aparece aqui para mim os dois parâmetros. Se no de vocês aparecer dessa maneira aqui, só clicar nesse sinal de interrogação que mostra a sintaxe da fórmula. Como que eu posso fazer essa fórmula de soma? Eu posso vir aqui, ó, se eu quiser selecionar, por exemplo, fazer uma soma só de 2 valores. Eu venho aqui, ó, seleciono esses dois,
Mostrou ali que está selecionado, eu posso vir aqui fechar o parênteses, apertar o Enter, eu já fiz a soma. Se eu quiser vir agora aqui, eu vou clicar no F2 para mim entrar na fórmula, eu vou vir aqui, se eu quiser, por exemplo, selecionar agora o intervalo inteiro, ó, selecionei o intervalo inteiro, fechou o meu parênteses, apertei o Enter, ó, fiz a fórmula de soma. A fórmula de multiplicação é a mesma coisa. Eu vou vir aqui embaixo, vou digitar multi. Posso vir aqui ao invés, eu posso clicar aqui na fórmula que ela abre para mim, ou também tem outra maneira de abrir a fórmula, ó, digitando ela, clicar na tecla Tab, que abre a fórmula para mim. Posso vir aqui, ó, fazer a multiplicação dos dois primeiros. Posso, se eu quiser, vir aqui para soma, funciona também assim, ó. Selecionar o primeiro, botar um ponto e vírgula aqui, selecionar o último, por exemplo. Eu vou fazer uma multiplicação do primeiro com o último valor. Fechou o parênteses, apertei o Enter, ó, fiz a multiplicação também. Para de soma funciona da mesma maneira. Se você for reparar, qual que é a diferença? Eu vou fazer uma multiplicação embaixo, daquela minha sequência toda, para mostrar a diferença para vocês. Agora eu venho aqui, fiz a multiplicação daquela sequência toda, né? Na hora que eu abrir a fórmula aqui, se vocês forem reparar, quando é um intervalo em sequência, ele fica aqui, ó, desde a coordenada do primeiro intervalo até no último, ficam dois pontos aqui, que mostra que ele está sendo multiplicado, ou se for na de soma, sendo somado por sequência, né? E já nesse outro aqui que eu selecionei o primeiro valor e o último, na hora que eu abrir aqui a fórmula clicando no F2, mostra aqui um ponto e vírgula, que é o que? Através desse ponto e vírgula que eu posso ir adicionando novos fatores, né? Por exemplo, eu poderia vir aqui o ponto e vírgula e selecionar essa célula de cima aqui, ó, fazer uma multiplicação. Eu poderia agora vir aqui, vou abrir a fórmula novamente, ó, deixa eu vir aqui, ó. Se você for reparar, eu deixei o parêntese assim, mas eu passei o sinal do mouse, né, o ponteiro do mouse para dentro da minha fórmula, botei aqui um ponto e vírgula, eu poderia vir aqui selecionar esse valor 6, ou eu poderia vir aqui botar um valor 5, por exemplo, aqui fazer uma multiplicação por 5. Então, se vocês forem ver, tem diversas e diversas maneiras de fazer as 4 operações matemáticas dentro do Google Planilhas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o curtir, comente, compartilhe, deixe sugestões de novos vídeos abaixo. Se inscreva-se no canal e obrigado por assistir, pessoal.